Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e eu quero dizer para você que nós temos uma novidade. Além do curso, do seminário Sangue nos Umbrais, da Conferência Estágio de Guerra, agora na nossa plataforma digital, nós temos o Intercessão em Chamas. É um curso que vai impactar a sua vida, vai te levar a um nível de intimidade com Deus. Você vai entender como funciona a guerra espiritual nos lugares celestiais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Venha fazer conosco a nossa escola de guerra. É um treinamento de intercessão espiritual e você vai ser profundamente abençoado. Entra lá, cursos.pastorlobo.com. Deus abençoe. Você que nos acompanha, nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre medo, sobre como lidar com o espírito de medo, o medo e seus distúrbios. Falamos um pouquinho sobre o estresse e como o estresse leva a pessoa a um quadro de ansiedade generalizada. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre como enfrentar a ansiedade e suas crises. Quando nós falamos sobre isso, muita gente tem pedido socorro para a gente, mas muita gente mesmo. Você que tem pedido para a gente orar por você, nós temos aqui pego todos os pedidos, especialmente você coloca pelo canal do YouTube mesmo, você digita aí nas mensagens do canal, ou então você manda por e-mail oração@ibbr.org.br. A igreja ora seriamente e fala seriamente com Deus a respeito do seu clamor. Temos orado por você e é bom que você também retorne dizendo assim, ó, Deus me ouviu, Deus ouviu as orações e a gente foi contemplado com a bênção do Senhor, amém? Eu vou continuar caminhando aqui essas próximas quarta-feiras, falando sobre algumas neuropatias. Uma alma, gente, uma pessoa pode ficar enferma. É impressionante, eu vou falar um pouquinho sobre psicopatia. Um psicopata não é só aquele camarada que quer te matar. Há um quadro assim, que é muito difícil de diagnosticar, mas o psicopata, assim, em última análise, é aquela pessoa que sempre a última palavra tem que ser dela. Sabe aquela pessoa que não perde briga, não perde discussão? Isso é um psicopata. Psicopata é alguém que é um grande sedutor, ele é capaz de enganar com bondades. Nós temos um caso muito conhecido de uma senhora que matou os 4 maridos dela, mas ela era uma pessoa que era tão boa, fazia comida para a vila onde morava, ajudava as pessoas, sempre ajudava os carentes. Ela matou os 4 maridos. A psicopatia é uma enfermidade, né, que opera dentro de um sistema nervoso. Tem uma área chamada o sistema límbico. E a pessoa, o psicopata, por exemplo, ele não sente aversões quando você vê um quadro. O senhor fala assim, olha, eu estou mostrando para você uma imagem aqui de alguém sendo aberto aqui o peito, com uma faca e saindo o bucho dele para fora, você fica todo arrepiado. Não, o psicopata não sente nada. Ele não consegue acessar o sentimento, a dor das pessoas. Quando você vê alguém sofrendo, quando você vê alguém passando por uma situação difícil, você chora com os que choram. Por quê? Porque você se comove e pensa, eu estou ali, poderia ser eu. Psicopata não vê isso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre psicopatia, sobre síndrome de borderline. Você já ouviu falar sobre muitas síndromes, síndrome de Peter Pan, síndrome de Tourette, síndrome de Asperger. Hoje eu vou falar um pouquinho para ansiedade, porque semana que vem eu vou falar sobre o pânico e sobre a síndrome do pânico, como é que ela entra na vida da pessoa, o que a Bíblia fala a respeito do pânico, como é que a Bíblia fala sobre o espírito que opera em volta, que vai rodeando uma pessoa que está sofrendo, e está sofrendo muito com pânico. Então, hoje vai ser mais uma preparação para aquilo que a gente vai ver na semana que vem. Ansiedade é uma definição, é quando faltam sempre muitos minutos para o que quer que seja. Ansiedade, eu fico ansioso quando
quando aquilo que eu quero não chegou. Quando o alívio que eu quero não chegou. Fico ansioso quando eu estou na expectativa de que algo aconteça e não acontece. E quanto mais demora, mais ansioso eu vou ficar. A Bíblia diz que a ansiedade pode ser tão generalizada. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A palavra ansiedade está no vocabulário de Jesus. Jesus, ele está falando sobre viver uma vida simples, de ter uma experiência simples na vida. Ele fala que pessoas que querem buscar aquilo que não preenche o vazio do coração vão se tornar ansiosas. No capítulo 6, verso 24 do livro de Mateus, Jesus vai falar o seguinte: portanto, você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um e vai odiar o outro. Você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. E ele pega essa questão das riquezas. Tem muita gente que coloca o quê? A sua esperança no dinheiro. E o dinheiro é capaz de se transformar em Deus na vida de uma pessoa. Ela não tem Deus, mas tem dinheiro e resolve os problemas pagando, comprando, fazendo negócios, experimentando sabores. Para quê? Para tentar tratar uma questão que está dentro dela. E Jesus continua no verso 25, falando o seguinte: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, ó a palavra preocupação de novo, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Uma vida simples é uma vida de confiança no Senhor. Ele não está falando que você não deve trabalhar para comprar roupa. Ele não está falando que você não deve trabalhar e se esforçar e semear para que você possa comer. Ele está falando que você não deve ficar preocupado com aquilo que vai vir amanhã. O medo do futuro é uma das piores causas de sofrimento hoje. Muita gente sofre hoje por algo que vai vir amanhã. É por isso que ele vai dizer: basta cada dia o seu mal, deixe o amanhã trazer a sua resposta. Quantas vezes você ficou sem dormir? Quantas vezes você experimentou uma noite em branco, em claro, pensando que no dia seguinte você estava frito, pensando que no dia seguinte você seria condenado, pensando que no dia seguinte você seria atropelado, destruído, massacrado, você estaria perdido, e hoje você ainda está aqui. Jesus, Ele está fazendo para nós, está trilhando para nós, Ele está elaborando conosco uma ideia de valor. Ele fala: se os passarinhos são alimentados, se o Pai que está no céu alimenta, não vai alimentar vocês? E ele fala de valor: vocês não valem mais do que passarinhos? Olha, se Deus veste a erva do campo, que é lindo, uma flor, Ele também não vai vestir você?
Então ele quer tirar a preocupação com as suas ansiedades, e essas ansiedades elas vêm com crises das mais diversas, que eu pensei aqui algumas delas, crises acidentais ou situacionais. Certo dia, o mensageiro veio dizer a Jó 1, de 13 a 19, os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Chegou outro mensageiro e disse, vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Tem ansiedades que elas vêm por crises de perdas. Aqui, Jó perde tudo, ele só não perde a fé dele. Aqui, Jó, ele perde o sustento, ele perde os investimentos, ele perde o trabalho dele, tudo que ele conquistou, tudo que ele semeou, todo gado, todo rebanho, ele tinha servos e servas, ele vai perder tudo, ele vai perder a saúde dele, ele vai perder os filhos dele. Nós não estamos isentos de experimentar desastres. O moço que trabalhava na televisão foi subir para arrumar um ar-condicionado esse fim de semana, caiu de lá e morreu. Por que a gente morre? Porque a gente está vivo. Então esse medo, ele vem a partir do momento em que eu começo a experimentar crises na minha própria vida, e eu começo a ficar marcado por traumas. Tem gente que quando a vida dela está muito boa, ela começa a ficar desconfiada, como que diz, eu sei que Deus está aprontando alguma coisa contra mim. Tem gente que pensa que o mal vai tocar nela, porque é uma conspiração do mundo contra a vida dela. Então, ela está sempre ameaçada, ela está sempre intimidada. Eu expliquei aqui já como é que funciona o nosso corpo humano. Ele é muito inteligente, ele fica mandando, ele recebe informações de ameaça, então ele libera na corrente sanguínea uma química de resposta. A gente recebe no corpo, por exemplo, a adrenalina. A adrenalina, ela é liberada no corpo, e a noradrenalina, que é um neurotransmissor, é liberado aqui na cabeça. Ele é que deixa você atento, ligado, para você enfrentar ou para você fugir do problema. As crises não vêm só com desgraça, as crises vêm com crescimento, com desenvolvimento. Em Gênesis 22, 2, então Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Aqui o que está acontecendo? A nossa experiência de fé com Deus é uma experiência de crescimento. Deus, ele vai colocar para nós alguns obstáculos. Deus, ele coloca para nós algumas provas. O nosso Deus é Deus que nos prova, gente. Não fique pensando que a vida cristã, ela é uma vida somente assim, de uma calmaria. Vai ter hora que você vai estar dentro da tempestade. Vai ter hora que você vai estar dentro do sufoco. Deus, ele disse, fui eu que deixei os inimigos para te treinar na guerra. Fui eu que levei você até os gigantes amorreus. Fui eu que te levei para o deserto para te fazer passar fome, para você aprender algo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho um amigo, um pastor, ele está em Portugal hoje, na Ilha dos Açores, pastor Henrique Machado. Serviu comigo no Senhor, servimos junto na mesma igreja, e durante um tempo a gente foi motivado, desafiado pelo nosso pastor a jejuar, e eu fazia jejum com líquido, sempre fiz jejum com líquido, com suco, com água, com leite, com água de coco, e ele fazia só com água mesmo. Ele falava assim, não, espera aí, que eu vou almoçar. Ele pegava um copo d'água, e durante 40 dias ele jejuou com água. Ele conta para a gente que no 28º dia ele falou para Deus, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E ele foi orar, foi ler a palavra de Deus.
E naquela noite ele acordou à noite com dor de barriga. Você imagina alguém que não come há 28 dias, dor de barriga de quê? Não tem nada lá dentro. O que ele vai botar para fora? Nada. E naquele dia ele foi no banheiro para fazer número 2. Você entendeu o que ele fez? Como alguém que não come há 28 dias pode ter alguma coisa ali dentro? É para você entender. Ele falou assim: naquele dia minha fome passou. Que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existem ansiedades que vêm com crise de descontentamento. Já ficou descontente? Já ficou triste porque você foi contrariado? Você queria algo e alguém disse não. Isso acontece aqui com Jonas. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. É gente que não conquista, que perde um grande amor e quer desistir da vida porque ficou descontente. Eu fiquei descontente porque eu tinha certeza que Deus ia curar e não curou. Eu fiquei descontente porque eu tinha certeza que esse era o melhor, eu tinha certeza que essa empresa que eu abri, ela ia prosperar. Eu orei, eu busquei a Deus, e aí está a empresa falida. Existem ansiedades que vêm com crise de solidão. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. A solidão não é boa não, gente. Aliás, Deus fala isso no Éden, num dos primeiros, no segundo capítulo do livro do Gênesis, na Bíblia, no início de tudo, ele fala: não é bom que o homem esteja só. A solidão não é boa. E as crises que vêm com a solidão são crises que trazem ansiedade. Por isso que a Bíblia diz: é melhor serem 2 do que 1, porque o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. São crises que nós experimentamos quando a gente acha que está sozinho. Elias achou que estava sozinho. Somente eu, só eu não me dobrei a Baal. Deus falou: calma, que tem mais 7.000 contigo aí. Quando nós achamos, quando nós estamos dentro de casa, e você acha que só você vê de um jeito, está todo mundo andando para o lugar errado, está todo mundo enxergando da maneira errada, você está solitário naquela visão, você está solitário naquela sua perspectiva de enxergar a vida. Isso traz crise, a crise de andar sozinho. Ansiedades com crise na rotina. Números 11, eu não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Quando você está fazendo algo que você não devia fazer, tem muita gente se metendo naquilo que não é para fazer. Eu sei o que eu sei fazer, eu sei onde eu vou prosperar, e eu sei aonde eu não vou prosperar. Quando você faz assim, a idade que eu estou, quando você chega perto dos 40, é um negócio interessante, sabia? Quando você está com 40 anos, você sabe aquilo que você vai bem, você sabe aquilo que você não vai bem. Ou você vai buscar ajuda para aquilo que você não vai bem, ou então você não vai se meter mais com isso. Você já tem assim, você começa com 40 anos, você começa a dar conselho: vem cá, já passei por isso, eu vou te aconselhar, já tive uma experiência com isso. Você começa a ficar sábio aos seus olhos, você começa a ficar sábio, porque você está colecionando histórias, vitórias, derrotas. Eu já caí aqui, não se mete com isso não. Eu gosto muito da vida de um rei chamado Uzias. Gente, aquele homem, ele está com 40 anos, muito interessante a história dele, e ele estava deitando e rolando. Ele é um dos melhores reis que surgiram em Judá, juntando com Josias e com o rei Ezequias, e Asa também. Os reis de Israel, nenhum deles prestou, mas dos reis de Judá tinha uns que você tirava ele. E quando tudo estava bem, ele fica doente. Gente, Deus tem uma maneira tão interessante, sabe, de ensinar para a gente as coisas. Ele traz crises para a nossa vida. Ele manda um profeta, Isaías, subir lá e colocar o dedo assim e falar assim: Deus mandou dizer que você vai morrer. Isaías é um profeta diferente, ele fala na lata. Porque quando você pega o livro do profeta Ezequiel,
ele fala assim, eu vi uma roda, eu vi um rolo. Ele é um profeta que mostra sinais. Eu vi o templo aberto, com um buraco dentro. Eu vi um anjo. Isaías não, Isaías diz o que tem para dizer. Vai lá, ó, Deus mandou dizer que você vai morrer. Tem uma oração tão interessante de Uzias. Ele então se volta para a parede, gente. Ele olha para a parede. É uma oração assim. Você abre os braços e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E falou, Senhor, lembra-te da minha fidelidade. Ele era um homem fiel ao Senhor. Gente, Deus não deixou o profeta nem sair do palácio. Quando ele estava no pátio do palácio, Deus falou assim, volta lá. E diz para o rei que eu dei para ele mais 15 anos. Aí ele volta. E quando ele volta, ele fala assim, ó, Deus mudou de ideia. Deus mandou te dizer que ele te deu, que ouviu o teu choro. Olha como é que Deus é. Tem gente que eu estava orando aqui e estava chorando. Você acha que Deus não ouve choro? Ouve. Deus ouviu o choro do filho de Agar, Ismael, no deserto. E abriu uma fonte para ele no deserto. Deus ouve choro, gente. Aliás, Salmos 51, a Bíblia diz, um coração quebrantado e contrito eu não rejeitarei. Pensa um Deus assim que tem um coração mole quando você chora. Quando você chora, quando você se quebranta, Deus fala, então tá, vem cá, vamos mudar a tua história, vamos mudar tua derrota em vitória. Esses dias eu estava chorando, aos 43 minutos do segundo tempo. Estava chorando, mas Deus falou assim, não, hoje não é dia de perder, hoje é dia de vencer. Eu recebi, inclusive, um WhatsApp tão interessante. O moço foi no Tribunal Superior Eleitoral para fazer o cadastramento da biometria. E aí a moça perguntou, você trouxe o título? Ele falou assim, eu trouxe a Libertadores e o Brasileirão, mas o Mundial eu volto daqui a 20 dias e trago para você também. Ansiedade, ela vem quando, gente? Quando nós experimentamos crise da nossa rotina. Ansiedade vem e a gente tem que monitorar aquilo que a gente pensa de nós mesmos. É isso que Jesus está falando. Ele diz, observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Há uma versão que Jesus diz, não se vendem 2 pardais por 1 centavo. Quer dizer, é isso que você vale, 1 centavo? Qual é o valor do ser humano? O meu valor do ser humano. Quando a Bíblia diz que Deus nos comprou por preço, Ele está falando de valor. Ele está dizendo que eu tenho o valor do Filho de Deus. Eu tenho o valor do sangue da cruz. Jesus nos comprou. Jesus nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3,13. Como? Sendo pendurado no madeiro. Jesus, quanto que eu valho, gente? Eu valho o mundo inteiro. A Bíblia diz que a vida de um homem vale mais do que o mundo inteiro. É isso que você vale. Então, quando você começa a achar que você não tem valor nenhum, que você é um Zé Ninguém, que você não presta para nada, que você nasceu para sofrer, que você nasceu para quebrar a cara mesmo, para ficar dando topada na pedra, levantando unha, você nasceu para ficar adoecido, você nasceu para ser abandonado, ser descartado, você não está monitorando a tua autoestima. Ele fala, se Deus cuida de passarinhos, que são vendidos no mercado por um asse, por 1 centavo, você acha que Ele não vai cuidar de você? A questão é, nós não nos acostumamos a falar com Deus como Pai, porque Ele está falando do vosso Pai que está no céu. Quando eu descobri, gente, Deus, Ele me ama, Ele não me ama assim, fala assim, não, eu amo o Lobão, porque eu sou obrigado a amar, porque é meu filho. Não, não é isso. Deus é apaixonado por mim. Vou dar um exemplo, como é que Deus vê você. Eu não sei se esse exemplo é bom, mas eu vou dar segundo aquilo que eu enxergo. Eu fui em todas as festinhas da escola dos meus filhos, todos.
desde do jardim, do maternal, da primeira série, do 9º ano, toda, e agora, meu filho falou, pai, vai ter uma formatura, meu filho estuda nos Estados Unidos, no dia tal, já comprei a passagem que eu vou lá. E eu vou, sou aquele pai que filma, fotografa, fico de pé, passo na frente de todo mundo para tirar foto, levo bandeira, faço festa. Meu filho, pensa um garoto que não nasceu para jogar bola, pensa. Não nasceu. Mas aí todo mundo, ele garotinho, pequeno, deram uma camisa 10 para ele. A camisa daquele que é o artilheiro, que é o craque, é o 10 do time. Gente, eu tirei tanta foto dele, mas tanta foto dele. E eu sabia que quando a bola ia para perto dele, a torcida ia chiar. Porque ele não tinha intimidade nenhuma. Chamava a bola de Vossa Excelência. Sabe quando você não tem intimidade, não consegue chamar de você? Minha filha, ela fazia balé na escola. Natália também não nasceu para isso. Sabe aquela criança que destrói a coreografia? Natália. Mas eu ia lá e eu achava aquilo lindo. Eu jogava meu filho lindo, minha filha linda. Deus é assim com você. Olha para mim. Você pode se achar um fracasso, um pereba. Tudo que você faz está desengonçado, tudo que você faz está descoordenado, tudo que você faz, estou nada, eu não sei desenhar, não sei pintar, não sei cantar, eu não sei tocar, não sei pregar, eu não sei dirigir carro, eu não sei dirigir moto, eu não sei andar de bicicleta, eu tropeço quando caio, eu sou mão furada. Deus te ama. Sabe quando você faz um gol, que você, né, o jogador faz um gol, faz o coraçãozinho, corre para a torcida, beija o escudo, é isso? Quando eu faço gol assim, a gente tem a torcida de um só, é de Deus. É como se Deus tivesse a bandeira assim, com o teu nome. Hoje tem gol do Lobo Gol. Existe isso para mim, Deus está torcendo por mim, Deus está torcendo por você. Então, se você não monitora a tua autoestima, se você começa a olhar para a sua vida e achar que a sua vida é uma vida de perdas e só de perdas, e você não consegue ver nada de belo, nada de formoso, nada de interessante, nada de vitória, você tem gente que não consegue ver. Gente, a vida é um milagre. Gente, você é vencedor. Gente, quando um homem ejacula, sai ali milhões de espermatozoides, milhões, competindo. Querido, você já foi o espermatozoide mais esperto da turma. Foi. Você foi o cara que chegou lá. Deus pegou você assim e soprou. Vai, campeão. Você chegou lá. A vida é um presente para ser vivido. Deus, Ele te ama. Deus, Ele me ama profundamente. E quando você não tem essa perspectiva, você fica ansioso. Gente, eu já falei aqui que eu gosto de voar, pego avião. Pensa num lugar que eu fico seguro dentro do avião. Agora me coloca para viajar de carro. Viagem de 25 horas, eu não durmo. Porque eu não confio em quem está dirigindo, eu não confio em quem está dirigindo do outro lado. Eu não confio na vaca que resolve atravessar a rua. Eu não confio. Isso me dá ansiedade. Agora, quando eu estou voando, gente, aeromoça ainda está, não, olha, máscaras de oxigênio cairão, você coloca em você, eu já estou dormindo. Eu já estou descansando, porque eu sei que não vai cair. Não é isso, pastor, eu só não vi avião, já vi, mas qual foi o avião que caiu no Brasil? Grande, de grande porte, tá? Estou falando de avião grande, Airbus, eu estou falando de Boeing. Qual foi o avião que caiu no Brasil de 2007 para cá? Nenhum. Pensa um negócio que é seguro. Porque eu trabalhei com aviação a vida inteira, trabalhei na defesa aérea, trabalhei na proteção ao voo, e eu sei que é. Agora, tem gente que fala assim, não, pastor, avião não, eu vou de ônibus. Eu vou de carro. Não, então, cada um com seu cada um, você vai. Eu sei, você acha que Deus, para querer te matar, vai ter que derrubar um avião? Entre eu e você, acha isso mesmo? Deus, para te matar, então ele vai derrubar o avião. Ah lá, agora eu queria matar ele, então derrubei o avião. É isso, gente? A ansiedade, ela vem quando você não sabe quanto você vale. Quando você não prioriza aquilo que é o prioritário. Portanto,
Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Busquem o prioritário. Em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Por que a gente fica ansioso? Porque a gente, em vez de buscar aquilo que é necessário, que é prioritário, a gente fica buscando aquilo que é secundário. Você fica preocupado com aquilo que não é necessário se preocupar. O carro você já tem. Se preocupe em pagar a gasolina. É isso que Deus está falando. Se você buscar o reino, isso é prioridade. E o resto Deus vai trazer para a sua vida. Viva um dia de cada vez. Portanto, não se preocupe com amanhã. Você confia que Deus vai tratar do amanhã para você? Ele vai tratar. Ele já fez isso, um monte de vezes para a gente. Um monte de vezes ele já fez. Eu vejo gente ansiosa. Eu não tenho tempo para ficar em WhatsApp. Pensa em um sujeito que não tem tempo. Às vezes eu chego em casa, tem 300 WhatsApps. Aí tem aqueles grupos que eu já sei que não tem nada lá, mas eu não posso sair do grupo. Porque senão eu falo assim, do grupo da família. Sabe o grupo da família? Tem grupo dos colegas da turma de 83. Não tem nada, marcado como lido. Se for importante, eles vão me ligar. Se for algo prioritário, eles vão me ligar, vão me mandar mensagem, inbox. Tem gente que fica preocupado com aquilo que não veio. Olha para mim, gente. Jesus vai voltar como um ladrão na noite. Você fica preocupado com o teu cheque especial. Você fica preocupado com conta. Você fica preocupado com amanhã. Aí a corneta do anjo toca hoje. Você se preocupou de graça. Eu vou para o céu. Quem vai pagar? Eu não sei, eu não vou, eu vou para o céu. Vai ficar aí na conta do Abreu. E tem gente preocupado com coisas que não devia preocupar. Viva cada dia de uma vez. Deixe Deus ser Deus. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Você crê que Deus sabe? Então fala com Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Essa questão de você não deixar Deus ser Deus, isso traz uma ansiedade generalizada. Você está sempre desconfiando. Não, dessa vez acho que Deus não vai me livrar, não. Dessa vez acho que eu não mereço. Já pensou assim? Eu não vou orar porque eu não mereço? Já pensaram nisso? Alguém já pensou assim? Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Então, você não bota arroz com feijão e ovo para o teu filho porque ele não merece, é isso? Teu filho não merece, ele aprontou. Aí você vai lá, não, hoje você não vai comer aquela macarronada, me deu até fome agora, com carne moída em cima, não é bom? Você pega o ovo cozido, parte em 4, faz assim? Não é bom isso, gente? É demais. Hoje você não vai comer porque você não merece, é isso? Você não vai respirar porque você não merece. A Bíblia diz que Deus, Ele faz chover e faz vir o sol sobre justos e injustos. Sejam perfeitos como o vosso Pai que está no céu é. Até gente que não merece respira. Até Hitler respirou. Até Saddam Hussein respirou. Até Bashar al-Assad, aquele criminoso, continua respirando. Então, quando você não deixa Deus ser Deus, você está tomando de Deus a possibilidade dele fazer o melhor para você. Não tenha medo das ameaças da vida, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ação de graça. É o seguinte, fala com Deus. Eu gosto de fazer orações escritas, eu escrevo os meus pedidos, eu escrevo. Fabíola fala assim, vê o que nós pedimos em 2006, vê o que nós pedimos em 2007, vê o que nós pedimos no início desse ano.
Está escrito. Eu falo com meu pai e está falado. E está falado. Não há ansiedade quando você sabe que você vai colocar na mão de Deus e Deus vai fazer. Agora, a questão da gente é a questão de tempo. Tem muita gente que não entende que entre a oração e a resposta há algo chamado tempo. Porque você vai lendo a Bíblia, você vai ver, por exemplo, o Evangelho de Lucas, de Marcos, tem tanto milagre dentro do mesmo capítulo, que você fala assim, não, é rapidinho. Tem milagre, gente, que vai demorar. Abraão recebeu um milagre, mas demorou lá 100 anos. Tem gente, Caleb, esperou para conquistar o lugar que ele queria 40 anos. Eu não estou falando, pastor, eu já estou com 40, fala isso para mim não, meu. 40, vamos mudar o disco, eu estou falando que tem respostas que são imediatas. A Bíblia diz muitas vezes, então, imediatamente o curou. E tem outras situações que esse processo, ele demora mais, mas eu sei que Deus vai dar. E se Deus disser não, é porque eu estou pedindo mal, é só isso. Mas pode pedir à vontade, então não ande ansioso das ameaças da vida, das circunstâncias fora de controle. Ele disse, porque temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Tem circunstâncias. Aliás, deixa eu ser claro aqui, viu? Tem gente que só fala com Deus quando está mesmo fora de controle. Tem gente que só vem no culto quando o bicho pegou. Tinha um adesivo antigamente que falava assim, se correr o bicho pega, se orar o bicho foge. Alguém lembra desse adesivo? Famoso aí, uns 20 anos atrás, tinha tudo que é carro de crente por aí. Tem gente que só vem para a igreja quando o bicho está correndo atrás. Tem gente que só aparece no culto, só vem pedir socorro, quando tudo deu errado. Só que nós vamos experimentar situações fora do controle. Porque se estivesse no meu controle, eu resolvia. Quando está no meu controle, eu resolvo. Eu estou fritando o ovo. Está no meu controle. Agora, quando a panela pega fogo, já fritou ovo e a panela pegou fogo? Já aconteceu comigo. Aí eu falo, ai meu Jesus! Fora de controle. Por exemplo, eu fui criado numa família para estudar. Não adianta você querer assim, pastor, vamos fazer um trabalho de marcenaria, de carpintaria, vamos fazer aqui uma solda elétrica, vamos trabalhar aqui, pastor, vamos fazer um trabalho como torneiro mecânico, vamos aqui instalar um lustre. Espera aí, segura aí. Eu fui instalar um lustre, casei, nunca tinha mexido na parte elétrica na minha vida. O que eu fiz? Fui lá, desliguei a chave geral. Você lembra daquele fusível de rosca? Era fusível de rosca. Eu desliguei a chave geral e tirei o fusível, que eu não sou besta. Vai que eu fiz errado. Fui lá, instalei um lustre lindo, que veio da avó da Fabíola. A pastora veio de Portugal. Era um negócio, com cristais, e coloquei lá o lustre. Quando eu liguei, botei o fuzil, liguei a chave geral. Quando eu liguei a tomada, eu consegui quase botar fogo na casa. Saiu faísca, saiu fumaça, saiu fogo. Desliga. Eu tinha medo até de botar a mão na tomada. Quando situações fora de controle acontecem, você chama por quem? Ai, meu Jesus. Não é assim, gente? Ai, meu Deus. Não tenha medo, ainda que a situação saia, quando sai do teu controle, que tá beleza. Que você fala assim, agora é só Jesus na causa. Você já falou isso? Não tenha medo de inimigos maiores. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Deus te abandona? Deus me abandona? Eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. Você crê nisso? Eis que não vos deixarei órfãos. Você crê nisso?
Pensa um Deus que não nos abandona, que não nos deixa órfãos. Pensa num Deus que fala assim: eu vou fazer morada, eu farei morada em seu coração. Eu moro com o pai mora comigo, eu estou com o pai, e eu estarei em vós. Bom, você está dizendo que está comigo, está dizendo que eu vou encontrar, quando você encontrar. Então falando que vai ser todo dia também, né, gente? Que aí ninguém aguenta. É isso que adoece a alma. Já que estamos falando de neuropatias, o cérebro, ele não suporta por muito tempo a dor. Você aguenta aí 1 ano, você aguenta aí 1 ano e meio, e depois você entra em colapso. Aí vem depressão, aí vem ansiedade generalizada, aí vem pânico. O mais interessante, que nós vamos falar semana que vem, é que o pânico, a síndrome, o transtorno, ele não acontece naquele momento que você sofre o trauma, que você é ameaçado de morte, que você é assaltado, que você passa por uma situação de medo. Não. O pânico já vem sendo construído, lá atrás. A gente vai ver homens aqui na Bíblia que experimentaram o pânico. Só que é como se fosse a gota d'água, como se fosse aquele peso final, aquela pedrinha que faz desmoronar o fardo que estava em cima de você. Quando você ver inimigos maiores do que você, não tenha medo. Por quê? Porque eu vou estar com você. Existe segurança e descanso em Deus. Eu gosto muito do Salmo 23. Por quê? O Salmo 23 foi escrito por Davi, que era pastor de ovelhas. Então ele sabe do que está falando. Ele está olhando para um rebanho que ele toma conta. Ele vai falar em 1 Samuel 17, isso. Ele fala o seguinte: eu cuido das ovelhas do meu pai, eu sei cuidar. Quando vem um urso ou um leão, eu vou atrás dele, atinjo com golpes, libero a ovelha da boca, e se o leão vem contra mim, eu pego pela juba e mato ele. Eu não deixo barato, eu sei fazer. Então, quando ele escreve o Salmo 23, ele escreve sobre a ótica de alguém que sabe cuidar de ovelhas. E ele fala: o Senhor é o meu pastor. Assim como eu sei pastorear, eu não perco rebanho, eu não perco ovelha nenhuma. Como é que Deus vai perder? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Então ele pegava o rebanho dele, Davi, e levava para um pasto verde. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Por quê? Se águas forem corredeiras, as ovelhas são levadas e morrem afogadas. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Eu estou com uma vara e um cajado aqui. Então, quando ele pegava o rebanho dele, ia tocando pelos vales do Hermon, do Gilboa, pelos vales dos montes de Israel, que aparecia uma fera, tá, que fica com medo não. Você está passando por uma situação que você está com medo de morrer. É o vale da sombra da morte. Eu não vou temer. Por quê? A tua vara e o teu cajado me protegem. Esse Davi, ele sabe quem é o Deus dele. E é por isso que ele vai falar o que vai falar. Sabe o que há pela frente: pastos verdes e águas tranquilas, veredas justas. Superará o medo do vale da sombra da morte de quaisquer adversários. Enfrentará o futuro com a certeza de que será o alvo da bondade e a misericórdia, porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos encerrar. Primeira coisa que você tem que entender: a ansiedade, gente, é algo que ela é tola. Por quê? Porque qual de vós, por mais ansioso que esteja, vai conseguir aumentar em 1 segundo a sua vida, ou aumentar em 1 centímetro a sua estatura? Aí eu estou ansioso, eu vou ganhar mais 1 segundo de vida. Você vai? Não vai. Então, primeira coisa, a preocupação. Afinal, eu tenho necessidade. Por que que você fica ansioso? Porque você tem necessidade. E quando o salmista diz: nada me faltará, eu não preciso temer aquilo que vai faltar. Eu tenho necessidades que serão supridas por Deus. Número 2, excesso de ocupação. A gente precisa descansar. Você precisa. Já reparou que quando vai chegando no final do ano,
a sua bateria está esgotando. Já pensou nisso? Eu gostava nos tempos que eu era garoto, que as férias começavam assim, quem passava direto. Final de novembro estava de férias, as aulas só começavam depois do carnaval. Quem lembra desse tempo? Outro tempo bom. Tempo bom para a gente que era criança. Para minha mãe, ela ficava desesperada, com 4 crianças dentro de casa o tempo todo. Excesso. Afinal, eu tenho que fazer a minha parte. O excesso de ocupação esconde o medo de fracassar. E a ausência de identidade de filho é a segunda grande causa de estresse, depressão e ansiedade. Ele me faz descansar. Sabe por que Deus deu o sábado para Israel? Como mandamento, sabe por quê? Porque aquele povo era escravo e não tinha descanso. O escravo não tem sábado nem domingo. O escravo trabalha de sol a sol, não tem. Então Deus teve para te provar que você é livre, pode descansar. Trabalhe 6 dias, mas tem um que você vai descansar. Descanse. Eu tenho uma experiência muito interessante. Eu não lembro se eu já contei aqui. Eu tive um comandante, pensa um sujeito que falava palavrão. Gente, ele devia ter um dicionário de palavrão e palavra chula. E ele tinha uma esposa que sofria de uma enfermidade, ela não tinha os rins, e ela fazia hemodiálise, dia sim, dia não. Aquele homem gastava uma fortuna com remédios. E eu me lembro de um dos remédios que ele falava assim para mim: esse remédio é muito caro. O nome do remédio era Losec. Eu não sei, era um nome fantasia, eu não sei qual é o princípio ativo dele, talvez seja farmacêutico, médico, que conheça. E aí eu comecei a orar: Deus, ele zombava muito da minha fé, eu crente novo, eu segundo tenente, e ele na época major. Ele zombava, um dia ele zombou de mim e falei assim: eu vou falar com meu Deus. Olha que abusado. E vou pedir para o meu Deus uma caixa desse teu remédio. Aí ele falou assim: uma caixinha não, eu quero uma caixa cheia de caixinhas. Eu falei: combinado, major. Aí comecei a orar. E orei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias. Eu orei todos os dias. Deus, é uma caixa. Presta atenção, Pai do céu. Não é a caixinha, é uma caixa cheia de caixinhas. Comecei a orar. Falei com ninguém. Um dia, minha esposa era dentista. Ela chegou no consultório e tinha uma caixa lá. Nossa secretária chamava Érica. Uma moça muito querida. Secretária do consultório de Fabíola. Falou assim: ó, um homem passou de bicicleta aqui. Pegou essa caixa e mandou levar para o seu esposo. Mas que é? Não sei, ele encostou a bicicleta na porta, no portão do consultório. Ele entrou e falou assim: é para entregar para o marido da doutora Fabíola. Fabíola pegou aquela caixa, ela não está nem sabendo o que eu estou orando, e levou para casa. E colocou num móvel assim. A gente tinha um aquário grande. Então quando eu abri a porta, eu estava de cara para aquele aquário, ela botou ali. E nesse dia ela me ligou: ó, chegou uma caixa para você lá no consultório. Ninguém entendeu aquilo. Falei: depois eu vejo. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, gente, era uma caixa de remédio. Qual foi o remédio que chegou lá em casa? Vitamina C, é isso? Cebion, vitamina B12. Gente, quando eu li aquela caixa, eu falei: quem mandou isso aqui? Eu não sei. Eu liguei para a Érica: eu não sei. Deus mandou um anjo levar. Eu tenho que fazer a minha parte. É isso que faz a gente estressar. É quando a gente acha que Deus não vai fazer a parte dele. Número 3. Gente, se Deus... Eu era tão tolo, né, gente? Por que eu não pedi um rim novo para aquela mulher? Depois eu falei: eu podia ter pedido um rim novo para ela. Eu peguei aquela caixa, aí eu me agigantei. Aí eu fiquei empoderado. Peguei aquela caixa, o remédio era caríssimo. E levei para ele e falei assim: aqui, major. Bati assim, ó: o meu Deus mandou entregar para o senhor. Que ele nunca mais mexeu comigo. Nunca mais. Número 3 e penúltimo: feridas emocionais. Eu não aguento mais. Por que as pessoas ficam ansiosas? Porque elas não aguentam mais. A grande causa de estresse é algo chamado culpa. É aquilo que a gente fez de errado.
é aquilo que a gente decepcionou a nós mesmos, é aquilo que decepcionou as pessoas que estão perto da gente. Culpa. O salmista, no Salmo 51, diz: o meu pecado está sempre diante de mim. É por isso que Deus refrigera a alma. Olha para mim aqui, querido. Aprenda isso. Você pode ter feito da tua vida uma lambança. Na cruz, Jesus foi castigado pelo seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tirou de nós a culpa. Então, quando você confessa o teu pecado, a culpa vai embora. Vai, não peques mais. É simples assim. Parece que é fácil, mas custou a vida do Filho de Deus. E enquanto você ficar remoendo a derrota que você teve no passado, o pênalti que você jogou para fora no passado, a besteira que você fez no seu casamento passado, a confiança que você botou naquela menina, naquele rapaz do passado, você nunca vai sair de lá. Deus levou a sua culpa. Sabe o que você faz? Começa de novo. Começa de novo. Gente, eu tenho a capacidade de começar de novo, não tem problema nenhum. Errei, não tem problema não. Pode me vaiar, eu vou começar de novo. Se você aprender a começar de novo, gente, como as pessoas começaram de novo. Jonas começou de novo. Ele foge, Deus pega um peixe, vomita ele na praia, ele começa de novo. Tem gente que é igualzinho a Arão. Sabe como é que é Arão? É só você dar uma apertadinha que faz um bezerro de ouro para ele. Aperta um pouquinho, ele já peca. Arão começou de novo. Davi pecou e começou de novo. Jacó, então, ele era o campeão de começar de novo. Jacó. Pensa o sujeito que começou de novo, começou de novo, começou de novo, começou de novo. Moisés quebrou as placas do mandamento. Não vou mais brincar. Deus, bora começar de novo. Começa de novo. Paulo começou de novo. Pedro desistiu, negou Jesus 3 vezes, não queria mais saber de nada. Jesus, vem cá, Pedro, bora começar de novo. Vamos começar de novo, Pedro. Tu me amas? Vamos lá, vamos de novo. Cuida dos meus cordeirinhos. Você lembra do princípio? Pedro falou para Deus o quê? Para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele: não tenha medo não, eu vou resolver a bronca. Eu farei de ti pescador de homem. Eu que vou fazer. Não precisa ter medo do teu passado. Teu passado vai ficar no passado. E número 4 e último, é o medo do futuro, porque no futuro tudo pode acontecer. O medo do futuro é a quarta grande causa dos problemas de ansiedade. Qual é a verdade sobre o futuro? A verdade é que as boas intenções de Deus para mim e para você são irrevogáveis. Jeremias diz: eu pensei, é Deus falando, os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um fim e um benefício. Sabe quais são os planos de Deus que tem para mim? Deus vai me levar para o céu. Deus vai te levar para o céu. Os planos de Deus são bons para mim e para você. Não tenha medo do futuro. É por isso que ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus faz com que Ele tome iniciativas em nosso favor. Ele é bom e Ele toma iniciativa para te favorecer. A misericórdia faz com que Ele responda de modo a consertar, remediar, recomeçar, restaurar e nos dar novas oportunidades. Aprende isso. Bondade de Deus faz com que Deus nos trate de acordo com o seu caráter. Mas a misericórdia de Deus faz com que Deus nos trate apesar do nosso caráter. Deus é bom porque o caráter dele é bom. É isso. E a misericórdia de Deus age em nosso favor apesar do nosso caráter ruim. Entenderam isso agora? E para encerrar, a ansiedade está aqui porque a gente pensa errado. Lucas 12 é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Já que estamos falando que somos ovelhas, e o nosso Deus, nosso Pai, é o pastor das ovelhas, Ele está dizendo que, sabe quem me persegue? Quem aqui já teve sensação de estar sendo seguido? Já teve isso? É verdade.
Sabe quem estava te seguindo? A bondade e a misericórdia do Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão, detalhe, e me alcançarão por todos os dias da minha vida. Ele prepara uma mesa farta diante dos meus adversários, meu cálice transborda. Deus é Pai, Deus é um grande Pai, Deus é um grande Pai que te ama, amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Se Deus falou com você, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Você pode vir aqui? Sai do seu lugar. Vamos orar. Eu quero convidar você a jogar fora teus medos, para lançar fora as suas ansiedades, lançar fora o medo do futuro, as tuas culpas. Tua culpa foi para a cruz. Jesus foi massacrado na cruz por causa da tua culpa, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. A gente tem que começar de novo. Ah, pastor, eu errei. Eu também errei. Também errei. Chega um pouquinho para frente aqui, por favor, para todo mundo poder explicar. Eu também errei. E detalhe, vou contar um segredo para você. Tá bom? Só vai ficar entre eu, você, toda a internet e a torcida do Mengão. Você vai errar de novo. Porque você é gente. Você é gente. Mas a grande vitória sobre a ansiedade é você não permanecer no erro. É só isso. Não deixe o passado marcar o teu futuro para sempre. Feche seus olhos em nome de Jesus. Alguém aqui essa noite, feche seus olhos, que precisa se consertar com Deus. Só isso. Eu quero me consertar. Eu quero fazer uma aliança com Deus, de colocar a minha ansiedade nas mãos dele. Você quer isso? Se você quer isso, só levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe vocês todos. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Pode baixar sua mão. Você está com medo do futuro? Tem medo do futuro? Vamos colocar esse medo na mão do Senhor? Vamos? Se você tem medo, pastor, morro de medo, levanta a sua mão, quero orar por você. Deus abençoe todos vocês. Pode baixar a mão. Você tem medo da sua família, do seu filho? Você tem medo de não ter filho? Você tem medo de não sair desse buraco financeiro? Você tem medo de não sair dessa solidão? Você tem medo que as coisas que você sonha não se cumpram? Você tem medo disso? Tem medo? Vamos falar com Deus? Você tem medo de qualquer medo? Levante sua mão. Nós vamos orar agora. Você vai ver que Deus é Deus. Você precisa experimentar Deus, ser Deus. Pode baixar sua mão. Vamos orar. Pai querido e bendito, a tua palavra não nos engana. A tua palavra não nos traz uma promessa falida. A tua palavra é a verdade, é uma rocha. Passarão os céus e a terra, a tua palavra não passará jamais. Tu és um Deus que não nos abandona. Tu és um Deus que propôs para nós um pacto de aliança inquebrável. Tu és o Deus que nos chamou para uma vida nova. Nós queremos confessar aqui que nós fracassamos, que nós erramos mesmo, que nós tropeçamos, fizemos escolhas tolas, não ouvimos a tua palavra, não enxergamos os teus sinais, choramos e lamentamos, mas nós nos recusamos a permanecer nesse lugar de derrota, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós queremos banir, nós queremos expulsar da nossa vida todo o medo do futuro. Nós queremos tirar da nossa vida toda a desconfiança, esse estresse que faz a gente trabalhar porque a gente acha que o Senhor não está vendo. O mesmo Deus que ouviu o choro de Uzias, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que enviou Jesus Cristo, é o Deus dessa igreja aqui. E nós cremos que o Senhor ouve o choro, o Senhor ouve o clamor, o Senhor enxerga o coração quebrantado e contrito.
Tu és Deus. E nós queremos hoje te pedir, Pai, que o Senhor nos leve para as águas tranquilas, o Senhor nos leve para os pastos verdejantes. Pai, ainda que o teu povo esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que esteja experimentando sofrimentos em casa, no casamento, com filhos, diagnósticos cruéis, nós não temeremos, nós expulsamos de nós o medo, porque a tua vara e o teu cajado nos protegem. Prepara de novo, Pai, uma mesa farta diante dos nossos adversários. Nós queremos ter a sensação clara de estar sendo seguidos, perseguidos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Queremos habitar a tua casa com longura de dias. Queremos te convidar para que o Senhor tire de nós a ansiedade e as crises de medo e nos dê descanso. Tira de nós os fardos pesados, as ameaças, porque nós confiamos somente em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você escolheu a melhor parte hoje. Você escolheu a melhor parte, que foi vir aqui.